queridos alunos! Tudo bem, galerinha do quarto ano A, quarto ano B, quarto ano C e quarto ano TA? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, juntamente com suas famílias. E nessa oportunidade vou parabenizar os nossos queridos alunos pela participação na nossa aula online na segunda-feira. Foi bem produtiva, viu? E foi um prazer estar com vocês, tá bom? Logo, logo teremos novamente, certo? Hoje a gente vai para a nossa quarta aula. Isso, nosso último conteúdo para a quarta prova. Tudo 4, né, gente? Vamos finalizar nosso conteúdo para a quarta prova e vamos também fazer a correção das atividades anteriores. Vamos lá? Pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia Rosângela. Vamos acompanhar com muita atenção. Eu confio muito no potencial de vocês e sei que estão fazendo as tarefas direitinho, não é mesmo? Então vamos aproveitar para fazer essa correção com muita atenção. Vamos lá? Quero que vocês acompanhem comigo a nossa agenda da quarta aula. Então, nós vamos começar retomando o conteúdo estudado anteriormente. Vamos fazer a correção das páginas 94 a 99. E depois vamos para o nosso conteúdo novo. Vamos falar de compreender informações. Vamos falar de possibilidades, certo? E para a nossa atividade de casa de hoje, vamos responder as páginas 100 a 105 do livro 2, Farias Brito, certo? Então, nosso conteúdo para a quarta avaliação fecha na página 105, tá bom? Acompanharam direitinho nossa agenda? Muito bem, então vamos abrir o nosso livro 2, Farias Brito, na página 94. Lembrando que nas aulas anteriores, na aula anterior, cuja tarefa vamos corrigir hoje, a gente falou de multiplicação. Isso mesmo, conhecemos a multiplicação, relembramos os seus termos, falamos de multiplicação na reta numérica, lembram? Falamos também do algoritmo usual e da multiplicação em forma de decomposição, isso mesmo. E também expliquei para vocês a multiplicação com fatores com mais de um algarismo, onde você lembra aquele joguinho que a gente fez? Primeiro multiplicamos a dezena e depois multiplicamos as unidades e depois fazemos a adição do resultado que a gente multiplicou. Então, vimos isso na nossa aula anterior, certo? Vamos então começar a nossa correção. Página 94. Essa primeira parte aí da situação problema que fala da reta numérica, eu expliquei e fizemos juntos na aula anterior. Então, vamos começar pela atividade questão 1, que diz o seguinte: complete o esquema abaixo que indica a distância aproximada em quilômetros entre Florianópolis e outras duas capitais brasileiras. Note que cada espaço do esquema tem o mesmo tamanho. E observe também que esse esquema está aumentando de 100 em 100. Começamos aí com 0, aí 100, 200 e o restante vai para 300, depois 400, 500, 600 e 700. Então, até São Paulo chega no 700, né? Aí ele diz o seguinte aqui na letra A. Qual é a distância aproximada entre Florianópolis e Curitiba? Florianópolis está aqui, até Curitiba nós temos 300 quilômetros. Letra B. Qual é a distância aproximada entre Florianópolis e São Paulo? Vamos começar aqui. De 0 até chegar em São Paulo, de Florianópolis a São Paulo, nós temos 700 quilômetros. Era só você ir aumentando de 100 em 100, certo? Seguindo uma sequência na reta numérica, como eu expliquei anteriormente. Fizeram direitinho? Coloque aí aquele C de certo.
ok? Vamos então agora para a página 95, questão 2. Diz o seguinte: Ronaldo alinhou 10 tijolos. Cada tijolo mede 30 centímetros de comprimento. Complete a reta numérica que representa essa situação com os números até o 10º tijolo. Se eu tenho 10 tijolos, cada um mede 30 centímetros, gente, matematicamente, utilizando o algoritmo usual, bastava eu multiplicar por 30. Por 10, não é isso? 10 vezes 30. Então, 10 vezes 30, porque nós temos 10 tijolos e cada um tem 30 centímetros. Então, a nossa questão 2 ficaria assim: 30, 60, 90, 120, 150, com mais 30, 180, com mais 30, 210, com mais 30, 240, com mais 30, 270 e com mais 30, 300. Aí ele diz aí no pontinho, qual é a medida do comprimento em metro desses tijolos alinhados? Aí nós vamos fazer uma divisão, certo? 300 dividido por 100, que é igual a 3 metros. Então agora vamos para a questão 3. Rita fez um caminho com pedras quadradas da entrada de sua casa até o portão de saída, como mostrado abaixo. Se cada pedra tem 60 centímetros de largura, quanto mede todo esse comprimento? Nós vamos multiplicar, né, gente? Vamos multiplicar a quantidade por 6. No caso, nós vamos multiplicar o caminho. São quantas pedras? São 8, né? Então, 6 vezes 8, 48. 6 vezes 80, 480. Então, temos um total, o caminho mede 480 centímetros. Concluindo aí, vamos para a questão 4. Corrijam aí direitinho, meus amores, e vamos colocando o sede certo, tá bom? Quarta questão, o mapa abaixo mostra a distância em linha reta entre as cidades de Uruguaiana e Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Leia o que Malu está dizendo e responda a pergunta feita por ela. Vejam só, cada um dos trechos indicados por esse traço aí corresponde a 150 quilômetros. Se você analisar o mapa, você vê que ele tem 3 divisórias. Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 3. 3 vezes 150, que vai dar 450 quilômetros. Concluímos aí a questão 4. Agora vamos para a página 96, onde nós temos aí o algoritmo da multiplicação, que nós vamos utilizar 2 formas para resolver as situações problemas. Né? Vamos utilizar o cálculo por decomposição, onde a gente vai decompor o número, decompor um dos fatores, e vamos utilizar também o algoritmo usual. Então, na primeira situação, o problema diz o seguinte: Yuri organizou suas figuras em 5 grupos, com 117 figurinhas cada um. Ao todo, quantas figurinhas Yuri tem? Primeiro nós vamos decompor, vamos fazer o cálculo por decomposição, decompondo o número 117. 117 é a mesma coisa que 100 mais 10 mais 7, 117. E vamos multiplicar por 5 agora, que é o outro fator. Então, multiplicamos, temos 5 vezes 7, 35, 5 vezes 10, 50 e 5 vezes 100, 500. Colocamos o resultado e somando 500 mais 50 mais 35, 585. Yuri tem 585 figurinhas. Agora vamos, passando do cálculo por decomposição, vamos agora utilizar o cálculo por algoritmo usual, aquela continha que você arma um fator em cima do outro e multiplica. Temos aí, Juliana vai se hospedar em um hotel por 6 dias. Vamos lá. O valor da diária é R$ 132. Quantos reais ela vai gastar com as diárias? Nós vamos multiplicar. 6 vezes 132. 6 vezes 2, 12. Vai um aqui para cima do 3. 6 vezes 3, 18 com mais 1, 19. 6 vezes 1, 6 com mais 1, 7. Então, quanto ela vai gastar? R$ 792.
Anote o cálculo para facilitar a sua compreensão, tá bom? Concluída mais uma página, vamos para a página 97. Temos agora o contrário da questão da página 96, né? Porque na página 96 a gente fez a decomposição do número. Aqui na questão 1 da página 97, nós vamos juntar, certo? Esse número. Então diz o seguinte na questão 1. Descubra a multiplicação que corresponde ao cálculo feito por Viviane. Olha o que ela diz. Primeiro calculei 3 vezes 100. Opa! 3 vezes 100, 300. Né? Em seguida fiz 3 vezes 20. 3 vezes 20, 60. Depois calculei 3 vezes 3, que deu 9. Então ela multiplicou o que, gente? 123. Foi esse número que ela multiplicou. Então ficou 3 vezes 123, 369, que é o resultado. Agora, usando o mesmo raciocínio de Viviane, calcule 4 vezes 201. 201 é a mesma coisa que 200 mais 10 mais 1. Então, fica assim, 4 vezes 200, 800. 4 vezes 10, 40 e 4 vezes 1, 4. Somando todos os resultados, 844. Então, utilizamos também o contrário, né? A decomposição. Certo? Agora vamos para a questão 2, página 97. Diz o seguinte: em um supermercado há 2 áreas usadas como estacionamento. Em cada uma há 385 vagas para carros. Quantos carros são necessários para ocupar todas as vagas disponíveis, gente? Se são 2 áreas, cada área tem 285 vagas, nós vamos multiplicar. Ó, 385 vezes 2, que é igual a 770 vagas no total, ok? Agora vamos para a questão 3, calculando aí, ó, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Aqui também eu multipliquei, aqui é só tabuada, gente. Esse modelo de questão, a gente utiliza o algoritmo usual. 7 vezes 2, 14, vai 1 para cima do 3, 7 vezes 3, 21, mais 1, 22, vão 2, 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. E assim segue, utilizando os cálculos, utilizando o algoritmo usual. Confiram aí direitinho se você fez direitinho os seus cálculos, tá bom? Agora vamos para a questão 4. A Aline quer enfeitar 6 toalhas com fita de seda. Para cada toalha, ela usará 45 centímetros de fita. Quantos centímetros de fita ela usará ao todo? Vamos multiplicar, né? 6 vezes 45, que vai dar 270 centímetros. Confiram direitinho aí para a gente passar para a seguinte. Vamos então para a página 98. Alice comprou 14 caixas com 12 Marias Moles cada uma. Quantas Marias Moles ela comprou? Multiplicação com fatores, com mais de um fator no multiplicador, né? Eu vou multiplicar 14 vezes 12. Lembra que eu falei, primeiro a gente multiplica a unidade pelo primeiro fator, depois multiplicamos a dezena também pelo primeiro fator. Então, aqui vai ficar 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Coloque um zero aqui ou um sinal de igualdade para dizer que agora você vai multiplicar a dezena. 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1. Multipliquei, meus amores, agora eu vou juntar. 8 mais 0, 8. 4 mais 2, 6. E baixo 1. Então, eu tenho aí o resultado, né? 168 Marias Moles. Vamos então para o segundo pontinho. Felipe comprou um tablet em 13 parcelas de R$ 123 cada uma. Quanto custou o tablet? De novo, multiplicação, que eu vou utilizar 2 fatores aqui com mais de um algarismo. Então, eu vou multiplicar 3, que representa a unidade, 3 vezes 3, 3 vezes 2 e 3 vezes 1. Depois eu vou multiplicar a dezena, 1 vezes 3, 1 vezes 2 e 1 vezes 1.
Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 1, 3. Agora eu vou multiplicar 1. Lembrando que é importante colocar o zero para indicar que agora você vai multiplicar a dezena. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 6, 6. Somando, podemos afirmar que o tablet custou R$ 1.599. Concluímos aí a página 99. Desculpa, página 98, tia Rosângela. Vamos então para a seguinte, página 99. Estão acompanhando direitinho, meus amores? Vamos lá, confiram cada questão, que é para você não errar. E se você tiver errado, não tem problema. Refaça a questão, que assim você tem a oportunidade de aprender mais ainda, tá bom? Vamos para a questão 1, página 99. Usando uma calculadora, essa é fácil, né? Calcule o resultado de 12 vezes 34. Só que não pode apertar a tecla 2. Então, além de multiplicar, você pode somar ou você pode subtrair uma quantidade, né? Porque não pode usar a tecla 2, que seria 1, 2, que forma o 12, né? Então, vai ficar assim. Primeira forma, 11 vezes 34 mais 34, que dá 408. Ou subtraindo 13 vezes 34 menos 34, que dá 408. Então, na primeira eu multipliquei 11 vezes 34 e somei com mais 34, porque na verdade eu quero saber quanto é 12 vezes 34, certo? Vamos seguindo, questão 2. Gente, nesse gráfico nós vamos observar, analisar os dados que contém nele. Vejam que estudantes, na situação problema, ele mostra que o ingresso custa R$10 para quem é estudante e 23 para quem não é. Então, nós vamos fazer uma multiplicação. E quantos reais vão ser arrecadados nessa semana? Foram arrecadados? Aí nós vamos ter que somar. Então, aqui nós vamos multiplicar 23 vezes 192, porque foi a quantidade de ingressos vendidos para não estudantes, que vai dar 4.416. Depois vamos somar, certo? Vamos somar com os ingressos que foram vendidos para os estudantes. Somando, temos aí R$8.256 foi o valor arrecadado, tá bom? A questão 3, você iria representar de uma outra forma, de uma forma diferente, a multiplicação de 13 vezes 33. Você poderia fazer utilizando o algoritmo usual, utilizando o cálculo por decomposição, enfim, tem N possibilidades, tá bom? E na questão 4, você vai elaborar um probleminha no seu caderno. Elabora o probleminha envolvendo a multiplicação, ok? Tá bom, então? E a questão 5 seria responder a atividade das fichas, fichas 3 a 6, que é só para você praticar a multiplicação. Eu sei que vocês fizeram porque é uma forma também de você estar aprendendo mais e aplicando o que você aprendeu com a tabuada, tá bom? Então, seguindo aí, a gente fecha a nossa correção, certo? Tudo sobre multiplicação e agora a gente vai iniciar o nosso conteúdo novo da aula de hoje, tá bom? Então, o nosso conteúdo de hoje nós vamos falar de compreender problemas e informações. Lembrando, gente, que nem sempre numa situação problema, ele é um conjunto que envolve uma ou mais operações, certo? Que é muito importante, dentro de uma situação problema, você ler com atenção o problema, organizar os dados e a pergunta do problema. E eu indico até uma dica. É importante que antes de você ler os dados, você sublinhe no seu problema a pergunta, porque você sabendo o que ele quer, fica mais fácil você interpretar os dados, certo? Analise o que deve ser feito para resolver o problema. Você vai analisar
para saber que operação você vai utilizar para resolver o problema e se tiver mais de uma operação, que operação você vai utilizar primeiro, né? Que é importante saber isso também. Identificar que operações matemáticas você deve usar para resolver esse problema. Lembre-se que, gente, uma coisa também que é bem interessante ressaltar aqui, nem sempre todas as informações que estão no problema são importantes. Muitas vezes você vai utilizar parte daquelas informações para resolver a situação problema. Por isso que é importante ler com atenção, ler mais de uma vez. E também, sempre que você for ler sua situação problema, sublinhe logo a pergunta, o que ele quer saber com aquela situação problema, certo? Porque assim fica melhor para você compreender o restante. Ok? Então vamos seguir. Trouxe aqui um exemplo. Vejam só. Pedro confecciona pipas para vender. Aí eu trouxe aqui uma tabelinha de preço. A pequena custa R$11, a média custa 12 e a grande custa 16. Na semana passada ele vendeu 5 pipas médias, então eu já sei que eu vou utilizar ali a multiplicação, né? 5 vezes 12. 3 grandes, vou multiplicar 3 vezes 16. E 2 pequenas, quanto Pedro arrecadou com a venda das pipas? Olha aqui a minha pergunta. Quanto ele arrecadou com a venda das pipas? Eu já sei o preço de cada uma. Eu preciso entender a quantidade, eu preciso saber a quantidade de cada uma que foi vendida. Então, a gente vai montar a nossa resolução com base no algoritmo usual, porque aí nós temos que utilizar 2 operações para resolver a situação problema. Vejam só, resolvendo temos o preço da pequena, o preço da grande e o preço da média. A pequena custa 11, a média 12 e a grande 16. Então, vamos multiplicar. 2 pequenas que ele vendeu, 2 vezes 11, 5 médias, 5 vezes 12 e 3 vezes 16, que foi a grande, né? E aí, multiplicando, nós temos aí 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. 22. Então, ele com a venda da pipa pequena, ele arrecadou R$22. 5 vezes 12, 60. Com a venda da média, ele arrecadou R$60. E com a venda da grande, R$48. E aí, quanto ele arrecadou no total? Vamos ter que somar, né, para descobrir. Então, 22 mais 60 mais 48. 22 mais 60 mais 48, 130. Então, ele arrecadou com esta venda R$130. Ok, vamos seguindo então. Possibilidades. O que é possibilidades? Anteriormente, no início, a gente viu em outra aula, em outro momento, esse assunto de possibilidades. Gente, possibilidades também tem a ver com multiplicação, certo? Possibilidade é uma forma de você também multiplicar, certo? Então, dentro dessas possibilidades, é importante que você compreenda também a situação apresentada. Vejam só, se temos aqui, Ana vai fazer um sorteio de um patinete. Esse sorteio tem 50 números, então tem 50 possibilidades de ser sorteadas, né? E apenas um será sorteado. Dos 50, apenas um será sorteado. Gui comprou 5 números e Maria comprou 3. Só aqui, de primeira, quem tem mais chance de ganhar esse sorteio? Gui, que comprou 5 números, ou Maria, que comprou 3? Lógico, Gui tem mais chance porque ele comprou mais números. Então, ele tem mais possibilidades de ganhar. Então, podemos afirmar que são 5 possibilidades de ganhar que Gui tem, mais chance de ganhar que Maria, pois ele tem mais números que Maria para o sorteio. Então, ele tem mais chances de ganhar, porque ele tem ele tem 5 números, né? Então, falando de possibilidade, é importante também você compreender dentro das possibilidades as combinações que você pode fazer. Certo? Por exemplo, lembra que eu falei quando a gente estava falando lá de combinações?
Eu falei que dentro das possibilidades e combinações você poderia montar coisas. Por exemplo, se você vai numa lanchonete qualquer, nessa lanchonete você quer pedir um salgado e um suco, mas você tem N possibilidades de pedir, porque nessa lanchonete não tem só um tipo de suco e nem só um tipo de salgado, né? Então imagine que você tenha 2 tipos de salgado, coxinha e pastel, e tenha 3 tipos de suco, suco de maracujá, de uva e de morango. Então tem 3 sucos com 2 salgados, para a gente saber quantas possibilidades diferentes a gente tem de pedir esse lanche, nós vamos multiplicar os dois salgados 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então nós temos 6 possibilidades, ou seja, eu posso pedir um salgado com suco de maracujá, um salgado com suco de morango ou um salgado com suco de uva. Então nós temos N possibilidades, certo? Por isso que eu digo que as possibilidades envolvem também a multiplicação. Ok? Tudo certinho? Então por hoje eu fico por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!